Oi, meus amores, que bom estar com você. Mais uma vez, meu coração fica cheio de alegria a cada encontro nosso. Que Deus te abençoe. Abençoe a você e a sua família. Hoje nós vamos falar sobre inteligência espiritual. Há 7, alguns estudiosos falam em 9 tipos de inteligência, mas sejam 9 ou sejam 7, como muitos classificam a inteligência ou as inteligências, as múltiplas inteligências, tem uma delas que não aparece na lista exatamente como nós entendemos a inteligência espiritual. Nós vamos falar sobre inteligência espiritual com Raquel Fonseca, que é especialista em comportamento, escritora, palestrante, e é sempre muito bom recebê-la aqui no programa. Bem-vinda! Tudo bem, minha amiga? Graças ao Senhor, eu estou bem. É muito bom ver você e ver você novamente. Fica aí. Não fica pensando que o assunto é técnico. Não. Nós vamos para a prática daqui a pouco. E isso que eu gosto muito em você é dessa praticidade, é da vida do dia a dia, o cotidiano, como é que a gente desenvolve, como é que a gente pratica. E eu bem dizia sobre alguns tipos de inteligência, as múltiplas Sim. inteligências. Acho que vale a pena citar pelo menos cada uma delas muito que rapidamente, mas é interessante conhecer a inteligência lógico-matemática, a inteligência linguística, a inteligência espacial, a físico-sinestésica é uma outra inteligência, a inteligência interpessoal, a inteligência musical, a inteligência naturalista, mas nós, como eu já disse, vamos falar de inteligência espiritual. Do que se trata a inteligência espiritual, Raquel? Se trata do sentido da vida. Conversando essa semana ainda com uma amiga, ela me contou que após um acidente vascular cerebral do pai, lesando uma determinada área do cérebro, mas ele continuou a falar inglês fluentemente. Então, o cérebro é algo fantástico e as áreas do cérebro correspondem ao funcionamento do corpo, da parte física e do ser humano como todo. Mas a inteligência espiritual, ela não é abstrata, ela não é só transcendental. O ser humano a possui. Só que antes não tinha esse nome. Esse nome foi cunhado no final do século XX. E aí uma mulher e seu marido, estudiosos e lançando livros, e depois de muitas pesquisas, eles chamaram de terceira inteligência, a inteligência espiritual. E eu considero como a primeira inteligência. As múltiplas inteligências e a chamada inteligência emocional, que veio também com uma força muito grande, alcançando empresas, pessoas, e ela é necessária. Mas eu digo que a inteligência espiritual é a primeira. É aquela que fala do sentido da vida. É aquela que diz: quem sou eu? De onde eu vim e para onde eu vou? Embora as diversas áreas terapêuticas que estudam a psique falam muito sobre isso, querendo passar para as pessoas um autoconhecimento, e isso tem seu lugar, também faço isso. Mas o de onde eu vim, para onde eu vou e o que acontece entre o nascer e o morrer, não é depois da morte. É essa vida que pode ser tornada numa existência marcante, brilhante, de paz, de alegria e de conforto dentro do corpo físico que eu estou. Por que eu chamo de corpo físico, Darleide? Porque nós somos corpo, alma e espírito, de acordo com aquilo que eu creio. Sendo corpo, alma e espírito, cada uma dessas instâncias, não significando que somos 3 à parte um do outro, né? Nós não cremos existir uma alma em nós, a parte de nós, que ao morrer o corpo fisicamente, essa alma sai de nós e vai para um outro campo da vida. Nós temos uma crença diferente. Eu até aproveito, né, Raquel, para dizer a você aí de casa que estamos
com um novo material, uma nova revista Esperança Novo Tempo, que é justamente resultado do esforço que nós fizemos no último mês para que esse material estivesse pronto e chegasse até você. É a revista Esperança, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. E uma das lições, um dos temas estudados aqui, tem justamente a morte e a vida e a alma como instrumento a ser, ou melhor, como objeto a ser estudado. É a 11ª lição. O que a Bíblia fala sobre a morte? Esse é um assunto que me interessa profundamente. É um tema que eu acredito ser do interesse de muita gente. Sim. O que acontece após a morte? Então, nós vamos perguntar à Bíblia Sagrada. Qual é a explicação da Bíblia Sagrada, das Santas Escrituras? Não da tradição, não do que disse Platão, não do pensamento grego que criou a ideia de uma alma imortal. Foi Platão, e você jura que é a palavra de Deus quem te ensinou sobre imortalidade da alma? Acho melhor você estudar a Bíblia Sagrada, se você crê que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, como nós cremos. Então, tenho em mãos a revista Esperança, Eu Creio, revelando a palavra de Deus. E se entendermos como a vida foi dada ao homem, compreendemos melhor o que acontece na morte. De onde vem, para onde vamos, o que acontece nesse intervalo e o que acontece após a morte. Entre em contato com a gente, peça o seu guia de estudos, vai ser de grande valia para o seu aprendizado estudando a Bíblia Sagrada. Por que a gente chama isso aqui de guia ou estudo, como você preferir chamar? Nós temos o material, você tem a sua Bíblia ao lado, vai conferir passagem bíblica com passagem bíblica e seus comentários em oração, estudando cada um destes temas. Ao final, você terá feito um curso de teologia. Teologia bíblica. Então, entre em contato com a gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vai chegar aí na sua casa depois que fizer o cadastro e vai ser um prazer imenso depois saber que você concluiu, que você aprendeu, que você contribuiu com esse ministério também, enquanto Anjo da Esperança, para que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento da Palavra de Deus. E por falar em Palavra de Deus... Só um momentinho. Sim. Ela mora na Espanha. É minha amada prima Madalena. E ela quer saber como essa revista pode chegar até a casa dela. Que maravilha. É possível? Quem mora fora do Brasil, nós só temos como facilitar o acesso por PDF. Então, ou seja, vai entrar no site biblia.com.br, vai fazer o cadastro e então acompanhar os temas de qualquer um dos nossos guias de estudos, qualquer uma das nossas revistas Esperanças, estão disponíveis em PDF, mas pelo correio somente no Brasil. Então, a Madalena... Madá, beijo pra você, meu amor. Faz em PDF que o conteúdo é o mesmo, tá bom? Lindeza! E isso que você acabou de falar faz parte da inteligência espiritual. Tem a ver com a inteligência espiritual. E o livro mais lido do mundo é a Bíblia Sagrada. Exato. E ali contém todos os segredos da vida e da inteligência espiritual também. Exatamente. Sabe que aqui no livro na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 9, diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Paulo escreve uma carta aos Colossenses, ele está tratando de um assunto anterior e então emenda dizendo que não cessa de orar por eles, os colossenses, e pedir a Deus que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade, ou seja, da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Lindo! A palavra de Deus cita inteligência espiritual como sendo algo que devamos pedir para recebermos. E Paulo orava para que os colossenses tivessem acesso à inteligência espiritual, que eles se desenvolvessem e andassem dignamente diante do Senhor. Nós estamos falando de algo que é espiritual, que deva ser desejado espiritualmente para a vida prática. Exatamente. E quando Paulo diz isso, ele está dizendo: eu quero que você saiba
que tem sentimentos e que você dê nome aos seus sentimentos, que você conheça também as suas emoções e que você aprenda a ter domínio próprio, que está ali dentro do fruto do Espírito, mas da lei de como praticar isso. E as pessoas querem saber e fazem perguntas. Alguns conhecem e estão nesse caminho, nessa jornada há muito tempo. Então, deveriam ter uma inteligência espiritual muito mais desenvolvida. Mas nem sempre isso acontece. Não basta conhecer, não basta saber. É preciso experimentar, experienciar. É preciso viver e é preciso crer. Eu penso exatamente na direção em que você propõe. O que acontece que nós cristãos, claro, cada um tem sua história, sua bagagem, tem sua forma de pensar em função do que acumulou na vida, mas muitas vezes nós não nos desenvolvemos espiritualmente. Nós não adquirimos esta inteligência espiritual enquanto fruto do Espírito. Por que será? O que acontece com a gente? Às vezes eu penso assim, Raquel, que nós nos convertemos num dado momento ou nascemos já num contexto de fé e religião e nós vivemos essa experiência religiosa muito sem se dar conta de quão necessário é que haja aprofundamento, busca, que haja uma vontade de encontrar mais profundamente o sentido da vida, como você disse. E a gente vai vivendo a vida de crente, a vida religiosa, sem usufruir do que significa ser espiritual. Eu poderia classificar isso em alguns pontos, em alguns segmentos. Por exemplo, as pessoas muitas vezes pegam a Bíblia e dizem: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Então, elas deixam de planejar, de viver o hoje como deveriam viver e passam a dizer assim: Deus é quem sabe, isso é com Deus. E elas esquecem que a inteligência espiritual é crer numa mente criadora, infinita e relacionar-se com essa mente. Existem pessoas que acham que esse relacionamento é só através da oração e elas passam uma parte do dia rezando ou orando, como você queira dizer, mas é através da vida. A vida de uma pessoa pode ser a oração dessa pessoa. O modo como essa pessoa age, se expressa, aquilo que ela come, o que ela pensa, o que ela sente. E a inteligência espiritual, ela fala com as múltiplas inteligências e ela fala com a inteligência emocional. Então, o que falta, Darleide, não é fé. Porque fé você pede e o Senhor lhe dará. Mas acreditar compete a mim. Eu creio. E como eu creio, eu busco. As pessoas, quando pensam em inteligência espiritual, talvez elas pensem numa falta de liberdade. A falta de liberdade é o aprisionamento, o autoaprisionamento, é aquilo que está dentro. E muitas pessoas buscam fora aquilo que está dentro. O entusiasmo. Eu não posso buscar fora. Eu tenho ou não tenho. Acreditar. Não é você quem me faz acreditar. Existe o convencimento e existe a conversão. O convencimento, ele é cognitivo. Me dê as razões. E existem pessoas que querem razões para tudo que acontece. Elas querem razões para as doenças, para as enchentes, para as tragédias, para a morte, porque um bebezinho morre. Elas querem razões. E existem pessoas que compreendem e aceitam
aquilo que está fora do domínio dela. E aí elas creem que há um que comanda o universo. E essa mente, ela é acessível. O cristianismo mostra que é acessível através de Cristo Jesus que veio e do Espírito Santo que nos guia e nos concede. Jesus nos faz realizar. Então, Darleide, dentro do mundo cristão também existe incredulidade. E a incredulidade vem de orações que não foram atendidas, por exemplo. Mas a inteligência espiritual, ela me mostra claramente que há um desenvolvimento maior, Darleide, quando eu deixo de buscar aquilo que eu desejo. Os meus desejos da semana passada, eles já mudaram. Ainda bem que muitos não aconteceram daquilo que eu desejava há 10 anos atrás. Então, a inteligência espiritual faz o cristão ter uma visão prospectiva, confiando, acreditando em Deus e confiando nele e sendo cooperador. A inteligência espiritual, ela fala claramente de interação, de diálogo interno. Eu acho isso muito saudável. E não é um diálogo que se faz só no silêncio. Eu posso conversar comigo mesma, em voz alta. E quando as palavras tornam-se insignificado para mim, eu me silencio. Perfeito. Sabe que Daniel Goleman, ele desenvolve e traz à tona o que nós sabemos sobre inteligência emocional e se faz treinamentos, e você é uma profissional da área, com doutorado, inclusive, em posicionar pessoas de modo a que elas encontrem a sua postura, o seu lugar, a sua atuação, o seu comportamento seja mudado nessa direção de reconhecimento de quem ela é, do seu próprio valor. Desenvolver a inteligência emocional se faz com treinamento, conhecimento, estudo. Isso se dá de verdade em terapia. Sim. O autoconhecimento está envolvido nisso. Agora, a inteligência espiritual, que foi levantada e trazida a estudo pela pesquisadora Dana Zohar, ela vem para a gente como alguma coisa assim muito especial que é do que você está relatando. Não se faz treinamento para desenvolver inteligência espiritual. Não se faz um curso. Não tem como você pagar para alguém te ensinar a ter inteligência espiritual. É verdade. Por isso o apóstolo Paulo, ele ora para que os colossenses, portanto, para que aquela comunidade e a nós também nos seja conferida a possibilidade de desenvolvermos a inteligência espiritual que não pode vir, porque não tem como vir de outro lugar senão do Espírito de Deus. Exatamente. Paulo vai dizer assim, 1 Coríntios 2, 3, ele vai dizer sobre o Espírito Santo é aquele que acessa a mente de Deus. Sim. E o Espírito Santo, que conhece as profundezas da mente de Deus, foi conferido a nós. E esse Espírito está em nós. Sim. Portanto, o Espírito que conhece a mente de Deus estando em mim, sim, ele comunica a mim isso, a mente do Senhor. E não dá para você transferir isso para mim. Não. Mas dá para você entregar amor, respeito, esperança, bondade, compaixão. E nesse ponto, eu trago também Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo fala da renovação da mente. Isso. Como renovar a mente. E isto não tem a ver só com os jovens, mas eu conclamaria aos jovens para essa renovação de mente. Os jovens precisam dessa renovação para que eles atravessem a jornada da vida cada vez mais bem-sucedidos. Existem pessoas que querem ser bem-sucedidas, querem ser prósperas. E quando eu digo ama, seja educado, seja bondoso, cuida com o seu tom de voz, com a sua expressão facial, as pessoas ficam me olhando e eu só digo experimenta. E quando elas experimentam, Darleide, a humildade,
aprender a ouvir. Entender que o que você sabe é muito menos daquilo que você não sabe. Tudo isso está ligado à inteligência espiritual, porque a humildade e entender onde eu estou, qual é a minha missão e o propósito da minha vida, isso é inteligência espiritual de primeira linha. Só que muitas pessoas falam em propósito da vida. Dons, talentos, têm a ver com inteligência espiritual. Eu posso identificar temperamentos, identificar comportamentos, e isso está dentro, e isso é abaixo da inteligência espiritual. A inteligência espiritual é a primeira, ela está acima. E como você disse, o Espírito em você. E quando uma pessoa, de fato, tem o Espírito nela, essa pessoa faz maravilhas. Através dela, os milagres acontecem. E quando eu falo em oração, dentro da inteligência espiritual, na forma que eu creio, e gosto demais da minha amiga Ellen White, quando ela diz que eu posso ser a resposta da sua oração. Como? Presta atenção no outro. E quando você deixar de criar os filhos à sua imagem e semelhança, quando você deixar de querer que o outro seja igual a você, porque essa é uma tendência da vaidade humana, que fale como você, que coma o que você come, que se comporte como você. Não, eu não sou a sua referência, eu quero ser a sua inspiração. Porque eu sei o caminho pelo qual eu vou. Quer experimentar vir comigo? É um caminho que tem desafios também, que tem tempestades, raios e trovões. Mas eu sei onde esse caminho me leva. Então, eu vou te pedir que nos auxilie, sinalizando para a gente, mais uma vez, o que indica alguém ter desenvolvido inteligência espiritual, tá? Pensa aí. Nós estamos conversando com a doutora Raquel Fonseca. Sim, ela tem doutorado em comportamento. Ela tem treinado a muitas pessoas no que diz respeito à inteligência emocional. Mas esse tema, inteligência espiritual, é um tema que eu gosto muito de conversar com ela. Já fizemos um programa há muitos anos sobre, e eu volto a esse tema e voltarei com ele outras vezes, porque eu penso ser ele chave para os dias de hoje, mais do que nunca. Eu penso ser ele chave para um tempo em que cada vez mais as pessoas estão doentes, as pessoas estão desesperadas, angustiadas, e elas não estão lá fora, no mundão, não, elas estão dentro das igrejas, as pessoas estão possuídas de um sentimento de fracasso, de desânimo e até de incredulidade, muito, mas muito significativo no contexto religioso. Então, há quem fale para fora, para chamar os que estão fora para conhecer a Jesus. E às vezes nós nos esquecemos que muitos que estão dentro da casa do Senhor precisam também reconhecer quem é o Senhor, quem são elas no Senhor. Pode ser o seu caso hoje. Pode ser que você seja alguém que está em situação de incredulidade porque suas orações não foram atendidas. E aí eu quero compartilhar algo que tem a ver com a minha caminhada e pode servir para alguém. Muito cedo eu entendi que nós estamos naquilo que a gente chama do universo do grande conflito. E que no universo do grande conflito, até o Filho de Deus chegou à cruz. Foi morto pelos seus algozes, segundo a entrega que ele faz para salvar a mim e a você. Mas Jesus Cristo, ele foi afetado, ele foi atingido pelo resultado do pecado em que o mundo mergulhou e se deu esse conflito entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, sendo que a luz vence as trevas e Jesus Cristo venceu as trevas na cruz. Mas para isso ele passou pelo Gólgota até chegar à cruz e só então ele ressuscita. Então eu aprendi muito cedo que mesmo os que estão sob a luz, estão sob o nome de Jesus, estão sob a bandeira do reino de Cristo, também sofrem, também choram, Sim.
também perdem, Sim. também sofrem. Eu era muito jovenzinha quando eu passei por dificuldades muito importantes. Um luto muito cedo, uma perda muito cedo, um sair de casa muito cedo, um não ter apoio da família muito cedo. Foram muitos dramas muito cedo. Mas muito cedo eu havia aprendido que no território do grande conflito acontecem coisas dificílimas. Eu diria, não pensando em mim agora, mas em outros casos muito temerosos, coisas gravíssimas. Eu, recentemente, fiz cobertura em alguns lugares importantes e significativos para contar a história de mulheres, mas homens também ali, no contexto da Reforma Protestante, deram a vida, tiveram línguas cortadas, tiveram corpo queimado, tiveram a pele retirada, escalpelados, eles foram destruídos. Mas o que mais me encanta, e eu vou contar para sempre, é que os relatos dizem que eles faziam isso cantando, adorando a Deus. E o público ficava aterrorizado com isso. Isso só pode ser inteligência espiritual. Quando você se depara com uma situação adversa absurda, que você diz assim, eu não tenho estrutura para lidar com isso. Vem uma força, vem algo de dentro e vem uma paz com uma alegria que excede todo o entendimento. E você diz, aconteça o que acontecer, eu creio. Eu perdi, mas eu creio. Está doendo, mas eu creio. Estou chorando, mas eu creio. Eu vou entrar na fogueira, mas eu creio. Eu creio. Eu morro crendo. E aí, como Jó disse, ainda que me mates, eu creio. E a sede da inteligência espiritual fica no lobo frontal. É na decisão, é na escolha. E essas pessoas, quando elas decidiram, elas ativaram completamente o lobo frontal. E quando isso acontece, eu penso, eu creio que todo o cérebro funciona, todas as áreas passam a funcionar neste momento de crise, de desafio, da maneira mais adequada possível. E a presença do Eterno se torna ali. Eu creio. Saberemos quando? No céu. Ouviremos esses mártires no céu. Pensamos que eles sofreram durante. Eu penso que eles sofreram no antes, até decidir. Mas quando decidiram, mudou tudo. Acredito nisso. Os relatos não deixam dúvida disso. Ninguém vai entrar numa fogueira pondo a sua melhor roupa, pondo um sorriso, cantando e dizendo, pode me matar, eu estou seguro em Deus. Meu Deus, isso certamente já não havia mais esse sofrimento como houve antes, mais uma entrega. Nós voltamos? Você continua com a gente? Inteligência espiritual. Esse é o motivo da nossa conversa de hoje. Até já. Você sabe me dizer qual é a relação que há entre inteligência espiritual e inteligência emocional? Será que alguém que desenvolve inteligência espiritual consegue também ter melhor condição de lidar com as adversidades da vida, tem mais tranquilidade, lida melhor com a ansiedade? Será que tem impacto sobre o bem-estar mental, emocional, o desenvolvimento da saúde espiritual? Mais uma perguntinha. Será que o desenvolvimento da inteligência espiritual é a mesma coisa que dizer que é religioso? Frequenta uma igreja? Dá o nome de uma religião? Vamos perguntar isso a ela, doutora Raquel Fonseca. E aí, minha amiga? Bom, em relação às emoções, a inteligência espiritual, eu posso trazer 2 pilares dela. O pilar onde eu me relaciono, onde você se relaciona consigo mesmo, com base naquilo que você crê, e então se desenvolve, faz um desenvolvimento. E isso acontece em todas as religiões e até o que não é religião, mas que tem aí sua forma de ser e de pensar. Fala-se no desenvolvimento, mais um degrau, agora mais um. Então, isso existe de um modo geral.
Então, a inteligência espiritual me faz emocionalmente mais equilibrada. Por quê? Porque eu passo a conhecer qual é o meu sentimento e que emoção aquele sentimento gera. E eu posso lidar com as emoções, mantendo meus sentimentos. De novo, aquele texto, irai-vos e não pequeis. Você tem vontade de torcer o pescoço do outro? A vontade é legítima, mas é ilegítimo torcer o pescoço do outro. Exato. Então, a inteligência espiritual, ela é uma mão sábia restritiva para proteger a mim e a sociedade de mim mesma e daquilo que eu sou capaz de fazer. E um outro pilar que eu apresento é do ser humano se relacionando com o outro ser humano, permitindo que o outro seja o outro. Há uma tendência de julgamento, de crítica, que fica muito abaixo, fica no submundo, no mundo escuro. Entre o mundo da luz e o das trevas, pertence ao mundo das trevas. E há uma tendência no ser humano de julgar, criticar, justificar ações que não lhe pertence esse papel. Fica no papel que é seu, fica no seu espaço. Qual é o seu lugar? Qual é o seu papel? Então, respostas como essa necessitam da inteligência espiritual. Então, essas duas relações, comigo mesma e com o próximo. E a sua segunda pergunta, Darleide, ou nem pergunta, a sua elucubração e minha sobre este assunto, a inteligência espiritual e a religião. Você já citou Dana Zohar. Dana Zohar, ela coloca dentro do estudo da inteligência espiritual muitas religiões que ela cita. E todas essas religiões têm rituais, têm características próprias. Inclusive, os sociólogos, quando estudam locais remotos do mundo, tribos que ainda não foram alcançadas, nem contaminadas pelo ser humano com o conhecimento que tem, eles encontram lá uma história que fala da origem da vida. Eles encontram algum símbolo que remete à espiritualidade. Então, a espiritualidade, ela é inerente ao ser humano. Deus quem coloca no ser humano. E a religião é uma escolha. Me lembro de um amigo respondendo sobre a religião dele. E ele disse que é adventista por conveniência e é cristão por conversão e porque avaliou, está também convencido. Como diz o apóstolo Paulo, eu estou convencido. Porque uma pessoa, primeiro, ela é convencida, depois convertida. É um processo. Então, a religião, ela é necessária, no meu ponto de vista. Aí é o meu pensamento. Você pode ter outras pessoas podem dizer o que elas quiserem, mas da mesma maneira que o sentimento precisa das emoções para serem entregues, a inteligência espiritual, ela precisa da religião. Ela precisa ser entregue de alguma forma. Então, quanto mais inteligência espiritual, mais eu vou querer comungar com os meus semelhantes. E aí é o seguinte, não é com os meus iguais. Na verdade, os iguais se atraem, mas os semelhantes são os desiguais. Eu vou querer comungar e, através da inteligência espiritual, eu aceito o desigual a mim. Mas eu não aceito a escolha que ele fez ou o pecado que ele comete no sentido de afastamento da verdade. Você não aceita para você, você não aceita para você, mas o outro tem a sua liberdade. Ele é uma verdade. Então, existem tantas religiões e todo ser humano é espiritual. Dizer que não é espiritual, isso é um tremendo de um engano. O Espírito de Deus está em cada ser humano, porque
Deus é vida e enquanto há vida, mas aqui ele está na sarjeta, que ele fez isso. Eu não estou me baseando em comportamento das pessoas. Então, eu chamo a religião de um canal por onde a inteligência espiritual passa. Eu congrego a cada sábado. Tem pessoas que congregam aos domingos. E esse congregar é a comunhão com os outros. Na busca do quê? E aí a inteligência espiritual plena e absoluta, e eu digo com toda segurança, na busca da unidade, porque sem unidade não tem o Espírito Santo agindo sobre cada um individualmente e na totalidade, como registrado em Atos, que é um livro maravilhoso da Bíblia. Ao tratar de inteligência espiritual, já tendo dito aqui que nós estamos falando de algo que não se treina para ter, de que não se faz um curso para receber, mas que é preciso ter relacionamento com Deus, que é Espírito. A palavra de Deus mesmo revela que, porque é Deus quem se revela, o que nós sabemos de Deus é o que Ele revelou. E o que nós não sabemos ainda não é porque Ele não revelou o que Ele quis revelar, é porque nós muitas vezes não buscamos conhecer a revelação do Senhor que está aqui na sua palavra. Então, tendo dito que não tem curso, tendo dito que não tem como você comprar, não tem como você tomar de alguém, você precisa, porém, saber onde está a fonte para que essa inteligência espiritual se dê para você, se dê para Raquel, se dê para mim. Eu posso dizer para você que a religião, também concordo, ela é fundamental do ponto de vista de que o homem, em toda a história do homem na Terra, do ser humano na Terra, encontra-se, sim, essa expressão religiosa em qualquer lugar do mundo já encontrado e estudado a respeito. Ritos foram encontrados nos lugares mais distantes das pessoas afastadas dessa nossa compreensão moderna, ou pós-moderna, o que seja. Independente de etnia ou cultura. Independente. Então, dizer que não há, não, isso é uma inverdade. Inverdade. Porém, como já dissemos também, há muitos de nós que estamos numa religião e não usufruímos do que seja essa inteligência espiritual, esse conhecimento espiritual, a graça de receber de Deus, da mente de Deus, a expressão da nossa existência de uma forma que se materialize nos comportamentos, nos relacionamentos, como a Raquel bem dizia. Então, por onde a gente começa, Raquel? Eu chamo isso que você está falando de lucidez. Isso. Falta às pessoas lucidez, clareza, luz. Mas, amiga, que muitas vezes essa lucidez não vem, porque nós muitas vezes, e eu já vi você tratar disso também, às vezes a gente está de cabeça baixa, sim. A gente não levanta a cabeça para usufruir da luz. Só olhando o problema, só olhando a dificuldade. Isso. E deixando de ver os caminhos que estão ali. Você falou agora há pouco, e eu quero voltar nesse ponto, como é que muitos cristãos, alguma coisa relacionada ao cristão. E eu vou acrescentar, há pessoas dentro das mais diversas religiões que elas ficam só com os rituais. Isso. E aí aquilo acaba se tornando uma rotina que faz com que o sentimento de culpa, e aqui eu uso essa palavra, seja aplacado. Então, vou dar bolsas de estudo, como eu gostaria de ajudar jovens que precisam de estudar, Darleide. Dar cestas básicas. Uma vez por semana, vou dar sopão, vou dar um lanche. Aquilo faz bem para a saúde emocional. Quem beneficia se sente melhor do que o beneficiado. Isso é uma verdade, mas não pode parar aí. Não pode achar que isso é inteligência espiritual. Isso é um resultado. A inteligência espiritual, ela
amplia o sentido da vida, ela me faz olhar para frente e para o alto, ela me faz ter um objetivo e me faz saber qual é o propósito da minha vida. Darleide, Deus não colocou você neste planeta, assim, ó, você caiu aqui por acaso. Não. Deus tem propósito para a vida de cada ser humano e Ele permite que eu também tenha os meus propósitos. E é aí que eu falo em Romanos 12, eu quero alinhar isso e posso alinhar. E quanto mais se desenvolve indo à fonte. E onde está a fonte? Da forma como eu creio, a fonte é Deus. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo. Então, quando eu vou a essa fonte, eu não vou porque eu sou boa, mas porque Ele é tão bom que Ele próprio me conduz. Tanto é que pessoas que nunca ouviram falar em Deus, que nunca assistiram a Novo Tempo, elas são sinceras e elas fazem essa busca e elas não sabem dar nome. E Deus as acolhe, revela, dá sonhos, mostra, envia homens, envia anjos na forma humana para poder discipular aquela pessoa. Perfeitamente. Eu vou lembrar do apóstolo João, João, escritor de um dos evangelhos e de cartas e do Apocalipse. Quando ele começa a conviver com Jesus, exemplo, né? Um exemplo, há outros. Ele chega de uma maneira. Ele chega conhecido como filho do trovão. Ele chega certamente agressivo, violento. Senhor, vamos orar então para cair fogo do céu e queimar e destruir aqueles que não andam conosco. Ele chegou raivoso, ele chegou dono de uma razão própria e então ele, com o passar do tempo, e por que com o passar do tempo? O que há no passar do tempo? Ele convive com Jesus. Convive com Jesus. Há pessoas que são incríveis, incríveis, maravilhosas, elas são apaixonantes e não declaram nenhuma religião. Porque elas são educadas, elas são gentis, elas são laboriosas, generosas, elas são queridíssimas. Sim. Não frequentam igreja nenhuma, elas nem ao menos leem Bíblia. Conhece alguém assim? Não lê a Bíblia. Muitas vezes essas pessoas me surpreendem. Porque ao olhar a nós, eu digo, gente, elas têm inteligência espiritual. Não é possível. Elas têm alguma inteligência espiritual que está além do que a gente considera religião, só ritual. Exato. Mas aí, como é que eu faço, doutora Raquel? Como é que eu faço, Darleide? Tem alguém ali perguntando. Então, eu quero dizer a você, queremos juntas dizer a você, um lugar por onde você começar. Vem andar com Jesus aqui na palavra de Deus. Porque outro que não tem uma religião, que não tem ritos religiosos, outro, eu não sei o que se deu na vida dela, mas eu posso dizer que você, que frequenta uma igreja, mas que está perdido dentro da igreja, que está confuso dentro da igreja, que está possuído dentro da igreja, de muita raiva, de ressentimento, de não conseguir andar, dar um passo, parece o paralítico que ficou 38 anos ali à beira daquele lugar, pensando ele que haveria um milagre, mas o milagre está em você agora. Se dar conta, qual é o seu lugar de recomeço? Vem andar com Jesus. Toma a tua Bíblia. Você não tem uma Bíblia em casa? Pega a tua Bíblia. Abre nos evangelhos. Eu nem vou te dizer para ir em Levíticos, em Daniel. Não, eu vou dizer para você vir para os evangelhos. Vamos para os evangelhos? E vai caminhar com Jesus. Raquel, tem gente que lê a Bíblia procurando doutrina, que eu amo doutrina, amo, e eu sei que você também é uma estudiosa da palavra. Tem gente que vem para a Bíblia procurar, quem sabe, só cumprir mais um ritual. Não, todo dia eu leio a Bíblia. Para quê? Tá Se depois você fecha a Bíblia e vai gritar com os meninos. Isso. Você grita, você fecha a Bíblia e sai para o trabalho feito um doido. E lá no trabalho você não está nem aí. Sabe? Então, assim,
Vem para a palavra andar com Jesus e quando você fechar a Bíblia, você diz, Jesus, me dá a mão e vem comigo. Quando você for ao trabalho, vai com Jesus. Quando você entrar no seu ambiente de trabalho, diz, Jesus, fica comigo, porque aqui eu preciso da tua companhia. Quando você for almoçar, quando for jantar, quando for comprar sua roupa, quando você for trocar de roupa, ei meninas, ó, presta atenção. Quando você for colocar a sua roupa, tenha Jesus com você para ele se alegrar com a roupa que você usa e não um camaradinha que vai te olhar e vai dizer, gostosa. Sério isso. Jesus, vai dormir, leva Jesus com você, para Jesus estar ali com você. Ou seja, essa caminhada com Jesus, Raquel, é ela que me dá da inteligência da mente de Deus transmitida a mim pelo Espírito, que resulta numa vida prática com Jesus. E que te torna luz. Porque quando ele diz, vós sois a luz do mundo, você pensa que isso é natural? Não é natural. É preciso que você tenha a ele. E a inteligência espiritual, ela está ligada diretamente a isso. Ela está ligada diretamente ao seu comportamento. Ela está ligada ao modo como você fala, ao modo como você ora no restaurante, na lanchonete, antes de ingerir um alimento. Sempre tem alguém olhando. Eu tenho experiências para contar, histórias para contar. Sempre tem alguém olhando e chega perto de você e diz, o que é que você, Darleide, tem? Não sabe o teu nome, né? Mas, moça, o que é que você tem? Eu creio que nos tempos de hoje, o mundo está precisando de muito menos certificados e graduações, e eu sou a favor da busca pela escolaridade e pelo desenvolvimento das múltiplas inteligências. Mas quisera eu que as pessoas tivessem menos das múltiplas inteligências e muito mais da inteligência espiritual. Sabe por quê? Não é o idioma que eu falo, ou os idiomas que eu falo, nem os diplomas que eu tenho, nem a profissão que eu executo, que vai me conduzir para onde eu quero ir. Eu sei para onde eu quero ir. Não são as coisas materiais, não é dinheiro, não é o número de amizades que eu tenho, não é o fato de eu comer ou deixar de comer determinados alimentos, mas é pela graça. E a inteligência espiritual, ela está ligada à graça. É pela graça que Deus colocou em você e em mim o sentido da vida. Só que algumas pessoas jogam isso fora, Darleide. Elas jogam fora e elas dizem que é por causa do marido, que é por causa do filho, que é por causa da esposa. Por favor, pare de contar histórias e assume a sua vida. Assume de maneira única, é com você. Passe você a ser o marido segundo o coração de Deus. Passe você a ser a esposa segundo o coração de Deus. E você vai ver o que acontece na sua casa. Põe ordem na tua casa, põe ordem na tua vida. Põe limite para os teus filhos. Estão sob seu teto. Você é mãe, você é pai. Até quando você vai deixar que eles dominem você? Darleide, quando eu vejo isso, eu vejo falta de inteligência espiritual dentro de lares onde todos se arrumam e vão ao templo depois. E vão para o lava-pés e está tudo perdoado. Nem pede perdão, aprende a pedir perdão e aprende a amar. Sabe, na inteligência emocional, o amor está presente. Sim. Nas múltiplas inteligências, o amor, a beleza está presente. Mas quando eu vou e listo inteligência espiritual, você sabe o que é que eu encontro? Eu encontro moral. E quando eu pego a palavra moral e brinco com as letras, faça isso depois, eu encontro dentro da moral o amor. Dentro da inteligência espiritual está também a ética. Eu encontro a ética. Será? Será? Por qual razão as empresas tiveram que colocar a lei do compliance? Por que as empresas tiveram que colocar limites legais? Por falta de ética? E onde não tem ética, não tem amor. E onde não tem amor, não tem moral. Quando você vai no início da Bíblia, você encontra moral. Deus criou o ser humano em amor, mas havia um senso moral que esse senso fez Adão se esconder. Ou ele não teria se escondido. E dentro, até a criança tem. Darleide, a criança com 3 aninhos, com 4 aninhos.
ela já sabe identificar. Só não sabe dar nome daquilo que é moral, daquilo que é ético e aquilo que é amor. Inteligência espiritual é algo que se desenvolve somente na companhia da inteligência do Eterno. Inteligência espiritual é aquilo que se desenvolve somente na companhia de Jesus Cristo e por haver a presença do Espírito de Cristo em nós. Não há como nós vivermos a profundidade dessa experiência cristã sem que haja o desenvolvimento da inteligência espiritual para compreender as nossas limitações, para compreender que nós não somos suficientes. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente para nós. Não há como dizer que temos inteligência espiritual se nós vivemos amedrontados, desesperados, angustiados, incompletos da verdade. Porque a inteligência espiritual vai ser esse encontro com a mente de Deus agindo em mim, sendo transmitida a mim pelo Espírito Santo e me revelando verdades espirituais desconhecidas pelo mundo. O mundo não sabe o que um cristão deveria saber. O mundo não conhece aquilo que fora revelado por Jesus Cristo ao coração de um cristão. Esse nosso coração ansioso, desesperado, essa agonia na nossa alma, Darleide, eu não sei o que fazer, eu já orei. Agora escuta Jesus responder. Darleide, eu não sei, eu não entendo, doutora Raquel, me explica. Doutora Raquel não vai te explicar. O Espírito Santo vai te revelar. O Espírito Santo vai te contar. O Espírito Santo vai te trazer do céu resposta para o seu coração e você vai ficar satisfeito com a resposta do céu. Mas quando você tantas vezes diz, eu vou à igreja, eu oro, eu leio a Bíblia e nada acontece, eu devo dizer a você, você não está orando, você só está falando blá, 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 blá. E está sem verificar o que acontece. E sem fazer silêncio. Porque tem muita coisa que acontece ao longo do dia. Exato. E as pessoas deixam de agradecer. A gratidão e o perdão está dentro da inteligência espiritual, Darleide. E que isso seja uma bênção para a tua vida, que eu profiro agora. Sim, nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É isso que você está falando. Então, a mente de Cristo, ela faz mudar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras e meu comportamento. Isso é possível? Experimenta. Eu digo experimenta, vem. Existe um grande número ao redor do mundo que não dobraram seus joelhos a Baal. Não pensa que é só você, não. Para de querer fazer sacrifícios. Deus não pede isso para você. Deus pede o amor, o louvor, a adoração, a gratidão. Já experimentou orar por aquilo que você precisa e quer receber? Mas orar agradecendo antes de receber. Darleide, como é bom. E se aquilo não vier, eu continuo agradecendo também. O apóstolo Paulo, então, em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do 12, ele diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, por isso você não vai desenvolver inteligência espiritual lendo livro de A, B ou C, meus livros ou os livros da Raquel. Você vai encontrar sabedoria espiritual na revelação de Deus, direto da fonte da sua palavra. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas e de ninguém é julgado. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós que recebemos o Espírito Santo, porém, temos a mente de Cristo. Inteligência espiritual é a comunicação que o Espírito Santo faz da mente de Deus para a nossa mente. Que maravilha! Essa é a realidade.
A inteligência espiritual, eu vejo pessoas gastando muito dinheiro, investindo muito na vida, mas ainda desesperadas, procurando uma resposta, desenvolver o quê? Se você não buscou ainda a mente de Cristo, que é o Espírito Santo quem comunica da mente de Cristo para a nossa mente. E Paulo conclui com essa palavra: nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, fica a indicação para você ler, meditar e orar sobre. Meu amor, muito obrigada. Eu te amo muito, Obrigada, eu amo você também amo também. você. Que o Eterno fale com você até enquanto você dorme. É isso, e ele fala mesmo. Beijo, querida. Tchau, amados. Até a semana que vem com mais um consultório de família. Te desejo a paz de Deus, que o Espírito Santo se mova de maneira plena e absoluta sobre a sua vida. Grande beijo. Fiquem com Deus. E aproveita agora e liga, pede a revista Esperança, Eu Creio. Vai te ajudar a desenvolver inteligência espiritual.